Somos ensinados que a história é moldada por mentes brilhantes e grandes estratégias. É uma história bonita, mas deixa de fora a melhor parte: os completos idiotas. Isto não é uma lista de pequenos deslizes. Isto é uma celebração das 33 figuras mais magnificamente incompetentes que alguma vez exerceram poder, cujas asneiras lendárias provam que um alto cargo e um baixo QI são uma combinação intemporalmente explosiva. 1. Vamos começar com uma morte silenciosa. Uma morte silenciosa verdadeiramente idiota. Charles Valentin Alcan foi um compositor francês do século XIX e um dos maiores virtuosos do piano do seu tempo, rival de Chopin e Liszt. Então, como é que este titã da música encontrou o seu fim, numa explosão de glória, a terminar uma obra-prima? Não. Segundo a lenda, Alcan, um homem profundamente religioso, estava a tentar alcançar um exemplar do Talmud na prateleira mais alta da sua enorme estante. Ao puxar o livro, toda a pesada peça de mobiliário tombou e esmagou. Pensar-se-ia que um homem capaz de dominar 88 teclas com uma precisão digna de um deus teria uma noção melhor de física básica. Este não foi um final dramático e poético. Foi uma nota de rodapé final e irônica, ditada por uma peça de mobiliário. 2. Já que falamos de figuras com um sentido exageradamente inflado do seu próprio poder, falemos de Xerxes I, o rei da Pérsia. Quando uma tempestade violenta destruiu as suas pontes flutuantes meticulosamente construídas sobre o Estreito do Helesponto, Xerxes não se limitou a ficar zangado. Ficou biblicamente, absurdamente furioso. Decidiu que o próprio mar era culpado de insubordinação. Então fez o que qualquer governante racional e todo-poderoso faria: ordenou que o oceano fosse punido. Os seus soldados foram mandados açoitar a água 300 vezes, ao mesmo tempo que lhe gritavam insultos. Chegaram até a marcar o mar com ferros em brasa. Imagine ser o soldado encarregado desse trabalho. É o equivalente no mundo antigo a gritar com uma impressora avariada, mas com um exército inteiro e muito mais teatralidade. O mar, sem surpresa, não apresentou um pedido de desculpas formal. 3. Se lutar contra o oceano parece estúpido, que tal dar prioridade a uma galinha em vez do teu império? Conheça o imperador romano Honório. Em 410 d.C., os godos estavam a saquear a cidade de Roma, um acontecimento verdadeiramente cataclísmico. Um mensageiro correu até ao imperador e deu a notícia devastadora com as palavras: Roma pereceu. Em vez de mostrar choque ou tristeza, Honório terá soltado um enorme suspiro de alívio. Por quê? Porque pensou que o mensageiro estava a falar da sua galinha de estimação favorita, a qual tinha, com esperteza, dado o nome de Roma. A capital do mundo ocidental estava a arder até ao chão, e o homem no comando estava sobretudo preocupado com o bem-estar das suas aves. Isto é mesmo impossível de inventar. O império pode estar a desmoronar-se, mas, graças a Deus, a galinha está bem. 4. Toda grande invenção precisa de uma grande demonstração do produto. François Anglais, o inventor dos patins de rodas, compreendeu isso. Para revelar a sua criação ao mundo na década de 1760, planeou uma entrada verdadeiramente espetacular num requintado baile de máscaras parisiense. Calçou os seus patins modernosos, pegou no seu violino para tocar uma melodia e deslizou com elegância para dentro da sala. A multidão ficou atônita. Que gênio! Que estilo! Havia apenas um detalhe pequenino, minúsculo, que ele tinha ignorado no processo de concessão: um mecanismo de travagem. Engler, a deslizar elegantemente enquanto tocava música, percebeu de repente que não tinha forma de parar. Disparou pelo chão do salão e embateu diretamente num enorme espelho do chão ao teto, estilhaçando o vidro, o seu violino e a sua dignidade. Tudo de uma só vez. 5. A seguir, temos o sultão otomano Ibrahim, um homem cujo epíteto, o louco, não era apenas para enfeitar. Era um título que ele ganhou com entusiasmo,
Ibrahim tinha algumas obsessões, incluindo mulheres corpulentas e peles luxuosas, mas a sua característica definidora era a sua paranoia explosiva. Um dia, ficou convencido de que alguém no seu enorme harém de 280 concubinas tinha sido infiel. A sua solução não foi abrir uma investigação, foi implementar uma política de liquidação total da força de trabalho. Ordenou que todas as 280 mulheres fossem amarradas em sacos com pesos e atiradas ao Estreito do Bósforo para se afogarem. É um estilo de gestão que é certamente decisivo, se nada mais. Esqueça lidar com recursos humanos. A abordagem de Ibrahim foi simplesmente reiniciar todo o sistema afogando-o. 6. Aqui vai uma lição sobre consequências não intencionais, servida com um acompanhamento de guisado de coelho. Em 1859, um colono britânico na Austrália chamado Thomas Austin sentia-se um pouco saudoso de casa. O que mais lhe fazia falta era caçar. Então achou que seria uma ideia esplêndida importar 24 coelhos selvagens europeus para a sua propriedade para um pouco de desporto. Nas suas próprias e fatais palavras, declarou que a introdução de alguns coelhos pouco mal poderia fazer. Isto talvez seja o subestimado mais catastrófico da história ecológica. Esses poucos coelhos reproduziram-se como, bem, coelhos. Em 50 anos, a sua população tinha explodido para uma estimativa de 600 milhões, causando um desastre ambiental, eliminando espécies nativas e devastando terras agrícolas por todo o continente. Tudo porque um homem só queria abater algo familiar. 7. Se você achou que introduzir coelhos foi uma má ideia, conheça Eugene Schifelin, um farmacêutico de Nova York que era o maior fã obcecado por Shakespeare do mundo. A missão da sua vida era realmente bizarra. Ele queria introduzir na América do Norte cada uma das aves mencionadas nas obras de William Shakespeare. Na década de 1890, após algumas tentativas fracassadas com outras aves, ele soltou cerca de 60 estorninhos europeus no Central Park. Infelizmente, para a América do Norte, os estorninhos prosperaram. Hoje, a população deles passa de 200 milhões. Eles são uma espécie invasora agressiva e destrutiva que expulsa aves nativas, devasta colheitas e já chegou a ser responsável por derrubar uma aeronave. Todo esse caos ecológico, não por lucro nem por conquista, mas porque um cara amava Shakespeare, amava mesmo. 8. A maioria dos sistemas jurídicos concorda que o réu provavelmente deveria estar vivo para o seu julgamento. O Papa Estevão VI, no entanto, discordou. Em 897 d.C., ele guardava rancor do seu predecessor falecido, o Papa Formoso. Então ele organizou o que hoje é conhecido como o Sínodo do Cadáver. Mandou desenterrar o corpo de Formoso, com 9 meses de sepultamento, vesti-lo com as vestes papais completas e apoiá-lo num trono no tribunal para enfrentar as acusações. Um jovem diácono apavorado foi designado para atuar como advogado de defesa do cadáver, obrigado a responder às perguntas em nome do corpo em decomposição. Sem surpresa, o Papa morto foi considerado culpado. Como punição, os dedos da bênção foram decepados e o corpo foi arrastado pelas ruas e lançado ao rio. É um lembrete impressionante de que nem o cargo mais alto da Terra está imune à loucura mesquinha e delirante. 9. Se alguma vez houve um momento histórico que ilustra perfeitamente o conceito "fuck around and find out", é este. No início do século XIII, Gengis Khan, um homem que você realmente não queria irritar, enviou uma missão diplomática e comercial ao vizinho Império Corásmio. O governante, Shah Maomé II, teve uma ideia brilhante. Em vez de recebê-los, decidiu executar os embaixadores mongóis. Ora, há algumas regras universais na diplomacia, e a regra número 1 é: não mate o mensageiro. O Shah não apenas quebrou essa regra, ele a despedaçou. A resposta de Gengis Khan não foi uma carta com termos severos. Foi a aniquilação total e completa do Império Corásmio.
Ele não apenas o conquistou, ele o apagou do mapa. Uma lição brutal sobre por que você nunca jamais cutuca um vespeiro. 10. Todo mundo precisa de um modelo, mas provavelmente é melhor escolher um que esteja ao seu alcance. Francisco Solano Lopes, o ditador do Paraguai em meados do século XIX, via-se como o Napoleão da América do Sul. Cheio dessa autoimagem grandiosa, decidiu provar seu gênio militar ao iniciar a Guerra da Tríplice Aliança. O problema? A Tríplice Aliança era composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Ele literalmente declarou guerra aos seus 3 vizinhos, muito maiores ao mesmo tempo. Foi menos uma obra-prima estratégica e mais um pacto nacional de suicídio. O resultado foi um dos conflitos mais catastróficos da história moderna, levando à morte de até 70% da população masculina adulta do Paraguai. Ele pode ter achado que era Napoleão, mas acabou sendo o arquiteto do colapso demográfico da sua própria nação. 11. Aqui vai uma lição rápida de gestão vinda do Império Romano. Quando o imperador Pertinax assumiu o poder em 193 d.C., herdou uma guarda pretoriana corrupta e indisciplinada. Esses eram os guarda-costas imperiais de elite que haviam acabado de assassinar seu predecessor. Pertinax decidiu que sua primeira ordem do dia deveria ser impor disciplina e, mais importante, cortar o pagamento deles. Deixe isso assentar. Seu plano era reformar seus próprios guarda-costas, notoriamente violentos e armados de espadas, tirando-lhes o dinheiro. É um caso clássico de interpretar completamente mal o ambiente. A Guarda Pretoriana respondeu a essa brilhante iniciativa de RH exatamente como você esperaria. Depois de apenas 87 dias no cargo, eles invadiram o palácio e o assassinaram. Foi um reinado tão curto que ele mal teve tempo de esquentar o trono. 12. Se você não consegue conquistá-lo, por que não simplesmente comprá-lo? Após o assassinato de Pertinax, a Guarda Pretoriana fez algo realmente incrível. Colocou o Império Romano em leilão. O maior lance foi de um senador rico chamado Didio Juliano. Ele literalmente comprou o trono ao oferecer mais dinheiro aos guardas do que seu rival. Por um breve momento, ele foi o homem mais poderoso do mundo. O único problema era que ele tinha zero apoio político, nenhuma lealdade das legiões, e o povo romano o detestava. Seu reinado foi uma farsa de 66 dias que terminou quando um general mais competente, Septímio Severo, marchou sobre Roma. Juliano foi prontamente executado. Ele aprendeu da pior maneira que você pode comprar o título, mas não pode comprar poder de verdade, especialmente quando os vendedores são os únicos amigos que você tem. 13. O sultão Murad IV do Império Otomano era um homem de contradições. Ele se preocupava profundamente com a ordem pública e acreditava que as casas de café eram focos de dissidência política e rebelião. A solução dele? Uma proibição total do café. Ele levava isso tão a sério que, segundo relatos, se disfarçava e caminhava pelas ruas de Istambul à noite e, se pegasse alguém bebendo café, executava a pessoa na hora. Então, qual era a bebida preferida desse severo guardião moral? Álcool. Murad era um alcoólatra notório e descontrolado. Ele proibiu a bebida que alimentava a conversa e o debate intelectual, enquanto consumia pessoalmente uma substância conhecida por causar caos e mau julgamento. É hipocrisia em uma escala verdadeiramente imperial. 14. Se você já conheceu uma pessoa que simplesmente irradia ausência de alegria, ela provavelmente estava canalizando Oliver Cromwell. Como Lord Protector da Inglaterra no século XVII, esse líder puritano decidiu que a diversão era o inimigo. Ele lançou uma guerra em grande escala contra a felicidade. Cromwell e seu governo proibiram as celebrações de Natal, fecharam todos os teatros, tornaram ilegais a maioria dos esportes e até restringiram o uso de maquiagem. Ele basicamente tentou transformar um país inteiro em uma sala de espera cinzenta e sem alegria. O povo inglês odiou isso tanto que depois que ele morreu e a monarquia foi restaurada, eles não apenas seguiram em frente.
Eles desenterraram o corpo de Cromwell, colocaram o cadáver dele em julgamento por traição e o executaram póstumamente. É o quanto eles sentiram falta das suas festas. 15. Quando você é um rei fugindo para salvar a própria vida durante uma revolução violenta, a discrição é fundamental. Essa foi uma lição que o rei francês Luís XVI falhou completamente em aprender. Enquanto a Revolução Francesa se enfurecia, ele e sua família tentaram escapar do país. Mas eles não fizeram isso discretamente no meio da noite. Não. Eles encomendaram uma carruagem enorme, novíssima, incrivelmente luxuosa e lenta. Para piorar, eles não mantiveram exatamente um perfil baixo na estrada, parando para refeições sofisticadas e para cumprimentar pessoas que os reconheciam. Foi menos uma fuga desesperada e mais um desfile real. Sem surpresa, eles foram facilmente identificados e presos. Um erro que selou seu destino na guilhotina. Foi o plano de fuga mais idiota da história. 16. Às vezes, o apelido de uma pessoa diz tudo o que você precisa saber. Conheça Etelredo, o desaconselhado, um rei da Inglaterra do século X. Agora, desaconselhado aqui não significa que ele esqueceu as chaves. É o inglês antigo para mal aconselhado. E nossa, ele fez por merecer esse nome. Sua grande estratégia para lidar com invasões vikings constantes era simplesmente pagar para que eles fossem embora. Esse pagamento era chamado de Danegeld. Funcionou lindamente por um tempo. Os vikings pegavam o enorme suborno e iam embora. Mas então eles perceberam uma coisa. Se dava para receber uma fortuna por quase invadir a Inglaterra, por que não voltar no ano seguinte e pedir mais? A política de Etelredo transformou a Inglaterra no caixa eletrônico mais confiável do mundo para saqueadores, drenando seu reino e garantindo que os vikings sempre voltariam. 17. Algumas pessoas deixam uma marca na história. Thomas Midgley Jr. deixou uma cratera gigante e tóxica. Este químico americano é muito possivelmente o único ser humano que causou mais danos ao planeta. Primeiro, na década de 1920, ele inventou a gasolina com chumbo para impedir que os motores dos carros batessem pino. Isso liberou imensas quantidades de chumbo neurotóxico na atmosfera, envenenando gerações de pessoas e o meio ambiente. Mas ele não tinha terminado. Depois, ele passou a inventar o freon, o primeiro clorofluorcarbono, que se tornou o refrigerante e propelente de aerossóis preferido. Essa única invenção abriu um enorme buraco na camada de ozônio da Terra. Num desfecho final, sombriamente irônico, ele morreu ao ficar preso e se estrangular em um sistema de cordas e polias que ele projetou para ajudá-lo a sair da cama depois de contrair poliomielite. Ele foi literalmente morto pela própria má invenção. 18. A busca pela juventude eterna levou as pessoas a fazer algumas coisas estranhas, mas o médico e revolucionário russo Alexander Bogdanov levou isso a um patamar totalmente novo, encharcado de sangue. Ele acreditava que poderia alcançar o rejuvenescimento e talvez até a imortalidade por meio de transfusões de sangue experimentais. Ele fundou um instituto inteiro dedicado a essa ideia. Em 1928, Bogdanov decidiu realizar em si mesmo sua 12ª transfusão. O doador era um estudante que sofria tanto de malária quanto de tuberculose. Bogdanov, cegado por suas próprias teorias, não viu problema nisso. O resultado foi previsível. Pouco depois de se encher de sangue doente, ele morreu uma morte dolorosa. Ele não estava apenas errado. Sua busca pela vida eterna levou direta e idiotamente ao próprio fim. 19. Se você acha que transfusões de sangue para alcançar a imortalidade são estranhas, deixe-me apresentar o conceito de um oceano de limonada. Alfred Brisbane era seguidor do socialista utópico Charles Fourier, um filósofo com algumas, digamos, ideias imaginativas. Uma das previsões mais famosas de Fourier era que, em um futuro estado de perfeita harmonia social,
os oceanos perderiam sua salinidade e se transformariam em um delicioso copo de limonada do tamanho do planeta. Brisbane não era apenas um crente passivo nessa teoria. Ele era um evangelista dela. Ele gastou uma parte significativa de sua fortuna pessoal e dedicou sua vida a promover as ideias de Fourier, incluindo a chegada iminente do grande mar global de limonada. É preciso admirar o otimismo, mas também é preciso questionar a sanidade de um homem esperando que a maré suba com gosto de cítrico. 20. Muhammad bin Tughlaq, o sultão de Delhi do século XIV, era um homem de grandes ideias. Infelizmente, todas elas eram espetacularmente estúpidas. Primeiro, ele decidiu transferir a capital do seu império de Delhi para Daulatabad, uma cidade a mais de 1.100 quilômetros de distância. Ele não apenas mudou a sua corte, ele ordenou que toda a população de Delhi marchasse para lá. Muitos morreram no caminho. Depois, ao chegar, ele mudou de ideia e ordenou que todos marchassem de volta. Mas a genialidade dele não parou por aí. Ele também introduziu uma nova moeda, cunhando moedas de cobre e latão e declarando que elas tinham o mesmo valor que ouro e prata. Isso levou imediatamente à falsificação em massa. As pessoas literalmente cunhavam moedas em suas cozinhas e desencadeou um colapso econômico completo. Ele era uma bola de demolição ambulante, de um homem só, de políticas ruins. 21. A frase "aprenda com seus erros" claramente não fazia parte do vocabulário de Arthur, o terceiro Duque da Bretanha. Durante a Guerra dos 100 Anos, esse nobre francês desenvolveu um hábito infeliz: ser capturado pelos ingleses. Aconteceu uma vez, e sua família pagou um resgate enorme para trazê-lo de volta. Você pensaria que ele seria um pouco mais cuidadoso depois disso? Mas não. Ele foi capturado uma segunda vez e, de novo, um resgate gigantesco foi pago. A esta altura, qualquer pessoa racional provavelmente ficaria longe de batalhas por um tempo. Não Arthur. Ele voltou para a luta e, como um relógio, foi capturado pela terceira vez. Cada vez, sua libertação custava uma fortuna. Ele era menos um guerreiro e mais um serviço de assinatura recorrente e incrivelmente caro para o exército inglês. 22. Ser rei geralmente envolve, sabe, governar. Mas para Otto, o primeiro da Baviera, o cargo era puramente cerimonial, principalmente porque ele foi declarado legalmente insano antes mesmo de assumir o trono. Durante todo o seu reinado de 27 anos, no fim do século XIX, Otto viveu recluso em um castelo sob supervisão médica constante, completamente alheio ao seu status real. Ele não estava fazendo decretos, nem recebendo diplomatas. Seus dias eram passados em um estado de doença mental grave. Sua atividade real mais notável, aparentemente, era dar tiros em camponeses locais com seu rifle de caça a partir da janela do castelo. Ele era rei apenas no nome, um monarca cujo trono ficou vazio enquanto ele viveu seus dias como prisioneiro da própria mente e um perigo para os agricultores locais. 23. O imperador Jiajing da China, no século XVI, era obcecado por uma coisa: viver para sempre. Ele negligenciou seus deveres como imperador para se concentrar inteiramente em sua busca pela imortalidade, recorrendo aos alquimistas da corte em busca de uma solução. Esses cientistas prepararam para ele uma variedade de elixires para prolongar a vida. O ingrediente-chave em muitas dessas poções mágicas? Mercúrio. O imperador consumia diligentemente essas misturas, acreditando que estavam purificando seu corpo e conduzindo-o à vida eterna. Em vez disso, como a ciência moderna poderia ter lhe dito, ele apenas estava se envenenando lenta e sistematicamente com um metal pesado. Em uma reviravolta que não deveria ter surpreendido absolutamente ninguém, o elixir da imortalidade do imperador acabou matando-o. Um caso clássico de a cura ser infinitamente pior do que a doença. 24. Mitrídates, o sexto do ponto, foi o rei mais paranoico do mundo antigo. Seu maior medo era ser assassinado por veneno. Para combater isso,
ele desenvolveu uma rotina meticulosa de tomar doses minúsculas e não letais de todo o veneno conhecido pelo homem, na esperança de construir uma imunidade total. Por anos, ele foi seu próprio laboratório ambulante de toxicologia. E, de certa forma, funcionou. Quando os romanos finalmente o derrotaram em batalha, ele escolheu o suicídio em vez de ser capturado. Ele pegou seu confiável frasco de veneno, a única arma que ele acreditava ser imune, e bebeu. Nada aconteceu. Sua paranoia de toda uma vida tinha valido tão bem a pena que ele literalmente não conseguia se envenenar. Em uma ironia final e frustrante, ele teve de ordenar que um de seus próprios guardas o matasse com uma espada. 25. Os líderes muitas vezes dependem de conselheiros, relatórios de inteligência ou análise estratégica para tomar decisões críticas. Um certo rei cambojano do século XIX, no entanto, confiava nos seus sonhos. Segundo relatos históricos, esse monarca teve uma noite um pesadelo particularmente vívido em que viu toda a sua marinha ser completamente destruída. Em vez de acordar e descartá-lo como um mau sonho, ele encarou-o como uma profecia divina. Na manhã seguinte, deu uma ordem chocante: desmantelar toda a frota cambojana. Assim, com base num único sonho ruim, a defesa naval da nação desapareceu. É um processo de tomada de decisões em política externa que faz jogar cara ou coroa parecer um exercício estratégico sofisticado. Só se pode imaginar o que teria acontecido se ele tivesse sonhado que o seu palácio era feito de queijo. 26. A maioria dos monarcas coleciona arte, terras ou títulos. O rei Faruque I do Egito colecionava coisas que roubava. Ele era cleptomaníaco em escala internacional. Isso não era um hábito secreto, era uma parte bem conhecida do seu caráter. Ele furtava de tudo, desde espadas cerimoniais até bugigangas aleatórias de seus anfitriões e de outros dignitários. O roubo mais audacioso e famoso dele ocorreu durante um encontro com Winston Churchill. Enquanto o primeiro-ministro britânico estava distraído, o rei Farouk conseguiu roubar o seu valioso relógio de bolso diretamente do seu colete. Churchill, um homem que não se deixa abalar facilmente, acabou percebendo o que havia acontecido e teve de exigir diplomaticamente a devolução. Uma coisa é ser rei, mas é outro nível de audácia ser um rei que também é um batedor de carteiras comum. 27. A escrita pode ser uma ferramenta poderosa para expressar ideias. Para o político inglês do século XVII Algernon Sidney, ela também foi uma sentença de morte assinada por ele mesmo. Sidney era um republicano convicto que se opunha à ideia de monarquia absoluta. Ele registrou as suas teorias políticas num manuscrito chamado Discourses Concerning Government, argumentando que os monarcas não tinham um direito divino de governar e que os cidadãos tinham o direito de resistir à tirania. O problema é que ele nunca o publicou. Quando foi acusado de traição, agentes do governo revistaram a sua casa, encontraram o manuscrito não publicado e usaram os seus próprios escritos privados como a principal prova contra ele no julgamento. Ele foi condenado e executado com base em palavras que havia escrito para si mesmo. Ele literalmente escreveu o seu caminho até a forca. 28. Quando o seu país está envolvido na maior guerra da história humana, você precisa das melhores pessoas no comando das Forças Armadas. O czar Nicolau II da Rússia tinha uma ideia diferente. No meio da Primeira Guerra Mundial, com a Rússia sofrendo perdas devastadoras, ele tomou a decisão catastrófica de demitir o experiente comandante-em-chefe do exército e assumir pessoalmente o comando. O único problema? Ele não tinha absolutamente nenhuma experiência militar. Essa medida foi um desastre. Isso significou que cada fracasso militar subsequente, cada derrota e cada baixa passavam a estar agora direta e pessoalmente associados a ele. Essa decisão não apenas mutilou o esforço de guerra, ela destruiu a sua reputação, alimentou a raiva pública e acelerou enormemente a chegada da Revolução Russa que, por fim, o destruiria e a toda a sua família.
29. No início do século XV, a China possuía a frota naval mais poderosa e avançada do planeta. A lendária Frota do Tesouro, comandada pelo almirante Zheng He, era composta por navios enormes que eclipsavam qualquer coisa existente na Europa. Eles exploraram o Oceano Índico, chegaram à África e à Arábia e estabeleceram uma presença chinesa dominante pelos mares. E então, o imperador decidiu que tudo aquilo era um desperdício de dinheiro. Numa reversão impressionante, a liderança da dinastia Ming declarou que a exploração estrangeira era desnecessária. Eles ordenaram que toda a frota do tesouro fosse destruída, queimada e deixada apodrecer. A China voltou-se para dentro, adotando uma política de isolacionismo que duraria séculos. Eles tinham o mundo ao alcance das mãos e simplesmente decidiram jogar tudo fora, uma decisão que mudou o curso da história global. 30. Pânfilo de Narváez foi um conquistador espanhol que liderou o que é, sem exagero, a expedição mais desastrosa da história das Américas. Em 1528, ele desembarcou na Flórida com cerca de 400 homens e uma frota de navios. O seu primeiro movimento brilhante foi dividir as suas forças. Ele mandou os navios navegarem pela costa para se encontrarem com ele mais tarde, enquanto conduzia os seus homens numa marcha para o interior, através dos pântanos densos, hostis e completamente desconhecidos da Flórida. Surpresa, surpresa, os navios e o grupo em terra nunca se encontraram. Os homens de Narváez foram atormentados por fome, doenças e ataques constantes de tribos nativas. Eles acabaram construindo, em desespero, jangadas rudimentares para tentar navegar até o México. Dos 400 homens originais que desembarcaram, apenas 4 sobreviveram à provação. Foi uma aula magistral de como não explorar. 21. Por vezes, as últimas palavras de uma pessoa são um resumo profundo da sua vida. Outras vezes, são um monumento a um erro de cálculo espetacular. O general John Sedgwick era um respeitado comandante da União durante a Guerra Civil Americana. Na Batalha de Spotsylvania, em 1864, ele estava a dirigir as suas tropas quando reparou que alguns deles se baixavam para evitar o fogo de atiradores inimigos a grande distância. Irritado com a cobardia deles, Sedgwick ergueu-se e repreendeu-os com as agora infames últimas palavras. Eles não acertariam num elefante a esta distância. Um mero instante depois, a bala de um atirador confederado atingiu-o mesmo abaixo do olho esquerdo, matando-o instantaneamente. Foi uma lição trágica, irônica e brutalmente eficaz sobre não subestimar o inimigo, transmitida a uma velocidade de mais de 800 metros por segundo. 32. Aqui temos uma história que se situa na linha tênue entre a idiotice e o gênio. Spyridon Lewis era um humilde aguadeiro grego que se tornou herói nacional depois de vencer a primeira maratona olímpica de sempre, nos Jogos de Atenas de 1896. A sua vitória foi um momento de imenso orgulho para o país anfitrião. Após a corrida, o rei da Grécia ficou tão feliz que se ofereceu para conceder a Louis qualquer presente que ele desejasse. Podia ter pedido riquezas, terras, um cargo no governo, qualquer coisa. Em vez disso, Louis, um homem prático, pensou por um momento e pediu um burro e um carro novos para o ajudar no seu trabalho de aguadeiro. Foi-lhe oferecido o mundo, e ele escolheu melhorar o seu veículo de trabalho. Foi uma recusa burra da riqueza ou um gesto brilhante de se manter fiel às suas raízes humildes? A história ainda debate essa questão. 33. Em 1867, o Império Russo decidiu que era hora de fazer uma limpeza de primavera aos seus ativos. Um dos seus territórios menos lucrativos e mais difíceis de gerir era o Alasca, uma vasta extensão remota e aparentemente inútil de gelo e rocha. Convencido de que não passava de uma terra desolada e gelada, o czar Alexandre II vendeu todo o território aos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 2 cêntimos por acre. Na época, os americanos ridicularizaram amplamente a compra, chamando-lhe
a loucura de Seward, achando que o seu governo tinha comprado um frigorífico gigante. Depois, apenas algumas décadas mais tarde, foram descobertas enormes jazidas de ouro, seguidas por uma das maiores reservas de petróleo do planeta. A Rússia, num momento de espetacular falta de visão, tinha vendido um território a transbordar de incalculável riqueza natural pelo preço de saldo de um casamento real menor. 33 exemplos de gloriosa incompetência que mudou o mundo. Mas sabemos que o salão da vergonha é vasto e a competição é feroz. Então, qual é a única omissão imperdoável desta lista? De quem foi o monumental ato de idiotice que negligenciamos criminosamente e por que razão merecem o 34º lugar? Apresenta o teu argumento nos comentários abaixo. Se gostaste deste desfile de decisões terríveis, dá o teu veredito nesse botão de gosto e subscreve para mais.